Você já se perguntou se precisa mesmo estudar a gramática para falar o francês? Muita gente tenta fugir da gramática achando que ela é difícil ou achando até que ela é desnecessária. Mas hoje eu vou te mostrar que a gramática do francês pode ser a ponte mais rápida e segura para você se comunicar e para você se comunicar bem em francês. Especialmente se você é adulto. E eu quero te mostrar hoje que a gramática ela é um atalho e não um obstáculo. Nesse papo aqui com vocês, vou falar sobre o mito da gramática como inimiga de todo mundo, francês versus inglês e quais são essas diferenças entre as duas línguas. Será que o adulto aprende como criança? Essa é uma grande dúvida. A gramática como atalho para a liberdade e também algumas dicas práticas para aprender gramática sem enlouquecer. Bom, começamos que existe uma ideia muito comum por aí de que a gramática é chata, complicada e que ela atrasa o aprendizado. E você deve lembrar, até com certo ódio, das aulas de gramática de português na escola. Mas a verdade é que, para quem aprende uma língua como adulto e não mais como crianças e adolescentes, a gramática ela é uma ferramenta de clareza. Enquanto as crianças aprendem imersas na língua, com repetição e contexto, a gente adulto precisa de estrutura mental. Então, a gente escuta muito por aí nas redes sociais que aprenda como uma criança, se divertindo, blá blá blá. Mas deixa eu te contar até uma verdade que pouca gente fala. Nós adultos não aprendemos como crianças. E tá tudo bem. Quando uma criança ela aprende a falar sua língua materna, pensando nisso, ela está imersa nessa língua 24 horas. Tudo ao redor da criança reforça esse aprendizado. A mãe diz pega o copo, ela vê o copo. O pai diz está com sono, ela sente que está com sono. Ou seja, tudo vem com contexto, com emoção, com repetição natural. Aí quando chegamos na escola, a gente já sabe falar a nossa língua materna. Então pra gente não faz sentido ter que aprender a regra dessa língua. Agora pensa na nossa realidade como adultos. A gente estuda francês meia hora por dia, às vezes cansado, ouvindo uma língua que não está ao nosso redor, que não tem contexto visual, sem feedback instantâneo, a criança ela vai montando esse quebra-cabeça aos poucos intuitivamente. O adulto, sem essa imersão total, ele precisa de outra coisa, ele precisa de estrutura mental, uma lógica, uma base, um mapa. E aí que entra a gramática. A gramática, ela te mostra o caminho. A gramática, ela vai ser o nosso GPS. Ela vai organizar a bagunça, ela dá nome aos pedaços do idioma que ficam vagos. Ela mostra as engrenagens que fazem as frases funcionarem. Então, em vez de você ouvir uma frase e ficar tentando adivinhar o sentido, você aprende a decifrar conscientemente e isso acelera o aprendizado. Então, você não está mais imerso, mas pode estar orientado, precisando de algo que nos oriente, né? E a gramática é isso, é a nossa bússola. Ela vai nos dar um norte, um caminho. Agora falando sobre o inglês versus o francês. Para vocês terem uma noção do inglês versus o francês e como que vai funcionar na nossa cabeça, a gente vai pensar o seguinte. O inglês, ele tem em média 400 mil palavras na sua língua, no seu vocabulário. 400 mil palavras. E o francês, quanto você acha que tem? Te dá um tempo para pensar. O francês, ele tem em média 150 mil. Isso, é menos que o inglês. Então olha isso, o francês tem em média 150 mil palavras na sua língua e o inglês tem 400 mil. Não parece estranho? A gente sempre escuta que inglês é mais fácil, que inglês é mais direto. Exatamente, o inglês ele é mais direto, ele tem vocabulário para tudo, por isso que ele tem mais palavras. Tudo que, qualquer coisinha, mudança, tem um vocabulário. Se você pega um verbo em francês, o prendre, que é tomar e pegar, em inglês vai ter mais de 15 traduções. Vai ser o take off, pick off, vai ter o go, vai ter o take, vai ter várias traduções. Porque para cada coisinha que eu vou fazer em inglês tem uma tradução. Então quando que se fala, por que o francês ou línguas latinas são mais difíceis? Por causa da conjugação verbal. Então pensa que no inglês eles têm mais vocabulário e menos conjugações verbais, e no francês é o contrário, é menos vocabulário e num verbo só eu tenho milhares de conjugações verbais. Então conjugar verbos no inglês é mais fácil, mas você tem que aprender muito mais vocabulário para se comunicar. No francês a conjugação ela é um pouco mais difícil porque é igual ao português. Mas ela nos dá mais base para dizer coisas no passado, no presente, no futuro, hipóteses, dúvidas,
com a conjugação verbal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Cada pessoa tem uma conjugação e vai tornando isso, eu vou colocar entre aspas, hein, difícil para quem está aprendendo a língua, porque não quer aprender a conjugar, mas é conjugando a língua que a gente vai aprender. Próximo tópico é que adulto não aprende como criança, gente. As crianças, elas aprendem ouvindo a mesma palavra 1000 vezes em contextos diferentes. Nós adultos não temos esse tempo. A gente trabalha, a gente estuda, a gente cuida da vida. Por isso, entender o porquê das estruturas vai acelerar o nosso processo. A gramática, ela organiza a bagunça, ela dá o nome ao que você já escuta e tenta repetir. E aqui eu não tô falando que ela é uma regra. Tem gente que aprende línguas estrangeiras, inglês, francês, por imersão, de filmes, de músicas, de intercâmbio. Eu não sou assim, muita gente não é. Eu preciso saber a lógica, o funcionamento da língua. Então, antes de continuar, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, para a gente falar mais sobre isso em várias situações. Próximo é a gramática como atalho e liberdade. Aprender gramática não é decorar regra, é muito diferente. É entender como o francês funciona. Quando você entende que, por exemplo, o S no final do verbo que se conjuga com tu ou ENT de il parle, que quase a gente não fala, você vai ganhando liberdade para montar frases. Então você não decora frases prontas, você consegue criar frases com a gramática. Então você pode até falar com erros, mas se você tiver a base gramatical, os erros vão diminuindo naturalmente. E o melhor, você entende mais rápido o que o outro está dizendo para você. E o próximo são dicas práticas para aprender gramática sem enlouquecer. Primeiro é aprender em contexto. Estude conjugação usando frases reais. Você pode também usar aplicativos que expliquem gramáticas com exemplos vivos, não separados. Você também tem que montar frases suas, todos os dias. Uma por dia, já muda muita coisa. Depois fale em voz alta. A gramática, ela não é só ler, ela é para usar, ela é para ser escutada. E mais uma dica, se você se sente que precisa organizar o francês na sua cabeça, especialmente esses verbos que mudam de forma dependendo do tempo, dependendo da pessoa, eu te recomendo que você aprenda uma base clara e bem estruturada. Eu tenho um mini curso chamado Francês no Tempo Certo, feito justamente para isso, para te ajudar a dominar esses tempos verbais no francês, com confiança, sem decoreba e com foco. Foco em situações reais do dia a dia. Essas aulas são aulas práticas, diretas, com explicações simples e exercícios que te ajudam a entender quando e como usar cada tempo, desde o presente até o subjuntivo. Então é ideal para quem está começando a língua estrangeira, o francês, mas para quem já estuda também e sente que ainda se enrola na hora de usar os verbos. Se você quiser saber mais sobre o curso, ele está aqui no link da descrição desse vídeo. Só entrar. E continuando para terminar esse vídeo, se você é adulto e quer aprender francês, não fuja da gramática. Ela vai ser a ponte entre o que você escuta e o que você quer dizer. Ela te ajuda a entender melhor, a se expressar com mais clareza e a chegar até mais longe. E lembre-se, a fluência vem quando estrutura e prática andam juntas. E eu vou te perguntar mais uma coisa. Qual parte da gramática francesa mais te confunde hoje? Assim eu posso fazer um vídeo sobre isso. Deixa aqui nos comentários a resposta dessa pergunta. Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo. A bientôt!